Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. O trabalho, provavelmente o trabalho mais frustrante para o Rick Wakeman, tá? Foi exatamente o primeiro trabalho dele solo, o extremamente reverenciado, até hoje, extremamente reverenciado, álbum As Seis Esposas de Henrique VIII. Chega a ser uma certa ironia, até engraçada, você comentar sobre o que o Rick Wakeman contou posteriormente, muito posteriormente, uns 30 e tantos anos depois, quando ele conseguiu executar As Seis Esposas de Henrique VIII da maneira que ele desejava em 1973, quando saiu esse LP aqui. Esse LP aqui é um original nacional brasileiro de 1973, tá? É um dos primeiros álbuns que eu comprei na vida, um dos primeiros itens da minha coleção. É impressionante que o que ele já contou a respeito da produção desse álbum, né? E aí vem até um certo toque irônico e até engraçado dessa história, né? Que é o que ele contou aqui, ó. Isso aqui é um Blu-ray, logicamente. É o Rick Wakeman, The Six Wives of Henry VIII, mantendo o título original, tá? Ao vivo, live, é The Hampton Court Palace, que é o palácio onde viveu o Henrique VIII e viveram as suas esposas. Em 1973, Rick Wakeman era um ilustre desconhecido. Ele tinha, se eu não me engano, 20 anos, mais ou menos, não tinha nem ainda no Yes mesmo, né, que é a banda que deu suporte para o Rick Wakeman, que deu de muita divulgação para o Rick Wakeman, não resta dúvida nenhuma, foi o Yes, né? John Anderson, Chris Squire, Steve Howe, e na época o Bill Bruford e depois o Alan White, era aquela equipe maravilhosa do Yes. Em 73, o Rick Wakeman iniciou a carreira solo dele, compondo As Seis Esposas de Henrique VIII. Só que o projeto que ele tinha, primeiro, de cara, era o Henrique VIII e as suas seis esposas, o que me parece altamente lógico e até óbvio. Moça, se as seis esposas tiveram a sua relevância, a sua importância, não resta dúvida que teve muita, né? São histórias maravilhosas, mas muito mais importante seria o protagonista que levou a essas seis esposas, ou seja, muito mais importante é o Henrique VIII. E aí nós passamos 30 e tantos anos, 40 anos, achando que as seis esposas eram mais importantes do que o próprio Henrique VIII. E o Rick Wakeman, principalmente aqui, ele já tinha falado isso algumas vezes antes, mas aqui ele consolidou, ele deixou registrado a frustração enorme que foi compor o excepcional álbum As Seis Esposas de Henrique VIII. Tá? Por quê? Porque a ideia dele na época já era fazer uma coisa grandiosa, monumental, como sempre foi a tendência do Rick Wakeman, né? A gente sabe muito bem que essa tendência acabou se efetivando, se evidenciando no segundo álbum dele, Viagem ao Centro da Terra, o extraordinário Viagem ao Centro da Terra, com toda aquela grandiosidade que permitia o 1974, que é o ano do Viagem na Terra, depois continuando isso com Mitos e Lendas do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, em 75. Todos monumentais, grandiosos, grandes espetáculos. Não era só a música. Apesar de que a música já era mais do que grandiosa e suficiente, ele ainda queria uma coisa muito maior. Ele queria um verdadeiro espetáculo, um verdadeiro show. Ele queria uma ópera rock e ele construiu duas óperas rock extraordinárias, Viagem na Terra, Mitos e Lendas do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. Só que essa ideia nasceu no primeiro álbum.
e ele não pôde executar. O primeiro motivo, ele conta de uma maneira bem divertida, aí eu vou fazer um parêntese aqui. Por isso que é tão legal você ter acesso ao Blu-ray. Tem muita gente que pergunta, por que é que vocês, colecionadores, ainda colecionam Blu-ray? Poxa, hoje em dia isso está tudo no streaming. Para que você coleciona CD? Hoje em dia está tudo no streaming. Mas não é. Tá, realmente, você pode ouvir no seu streaming aí as 6 disponíveis oitavo. Com certeza você vai ouvir, tá? Você pode até ouvir esse show aqui, você vai ter um áudio. Agora, primeira coisa, a qualidade de som não é a mesma. Não é a mesma. Se você é uma pessoa pouco exigente, vai ficar satisfeito de ouvir através do streaming. Beleza, tranquilo, tudo certo, fique na paz. Agora, se você é um audiófilo, é um cara que gosta de ouvir com uma qualidade esmerada e que tem um equipamento de som, reprodutor de som que realmente é de alta qualidade, você vai sentir uma diferença brutal entre a qualidade de som de um Blu-ray e de um streaming de música, tá? Aí depende do perfil de cada um tem seu jeito. Perfeito. Muito bem. Então, além disso, além da qualidade, existem os extras. Os extras. Primeiro, isso aqui não é um Blu-ray de áudio apenas. Isso aqui é um Blu-ray de vídeo, tá? Então, ele tem o áudio e tem o vídeo. Aqui, ele finalmente conseguiu realizar na íntegra e como ele tinha imaginado a peça Henrique VIII e suas 6 esposas, que ele deveria ter mudado esse título aqui. Esse título aqui não deveria mais ser As 6 Esposas, vai ser Henrique VIII e suas 6 esposas. Tá? Que é isso que ele executa aqui. E é extraordinário, sensacional. Além do que, além de um áudio muito competente e muito bom, você também tem as imagens do show que ele fez no Hampton Court, que aí vem a outra frustração. Quer dizer, a outra não. A primeira frustração. Qual é a primeira frustração? Ele sempre pediu, ele mandou uma carta para o Hampton Court Palace, para os curadores do palácio, para gravar o álbum lá no palácio, como ele fez em outras oportunidades, como é o caso do Viagem na Terra, que ele gravou ao vivo, né? Então ele mandou a carta, nunca foi respondida, ou melhor, foi respondida em 2009. 1973, a carta foi respondida aprovando a gravação de Henrique VIII e as 6 esposas em 2009, 36 anos depois, né? Mas aí ele já era o Rick Wakeman, que é, né, Sir Rick Wakeman, lá na Grã-Bretanha, né? Muito bem. Então essa é a primeira frustração dele, que ele não conseguiu gravar da maneira que ele gostaria. E aí veio esse famoso aqui o paper sleeve, né? O mini LP CD japonês. E aqui inclusive tem um mini LP CD japonês com DVD, tá? Que é outro detalhe que eu também falo. O colecionador, o audiófilo, aquela pessoa que gosta da qualidade acima de tudo, ele vai adorar essa edição, porque essa edição também tem a música gravada num DVD de áudio, ou seja, com uma capacidade maior de armazenamento, você pode ouvir as 6 esposas de Henrique VIII, aqui só as 6 esposas, com a qualidade muito superior, com vários tipos de reprodução, né? Você tem aqui o LPCM Stereo Mix, você tem o DTS, você tem o Quad Mix e você tem até o Dolby Digital. Então você pode ouvir, ter 4 experiências sonoras diferentes com esse disco absolutamente sensacional, que é As 6 Esposas. Então, e aí qual é a segunda frustração que ele teve? Quando ele foi gravar as faixas, ele gravou primeiro As 6 Esposas, as faixas das 6 esposas, tá? Vocês sabem muito bem que dentro de um LP, que é o que podia sair na época, era a mídia que você tinha para lançar na época, tá? Era muito limitada. Você cabia de cada lado, no máximo, uns 19 minutos. 19 minutos de cada lado, não dava para colocar mais.
Então, se você pusesse 20, a qualidade do som já caía muito. Então, o máximo que você podia gravar 19 minutos. Então, ele gravou as 6 faixas das 6 esposas e ia gravar no dia seguinte as faixas de abertura que ele fez depois, né, do Defensor da Fé, Defender of the Faith, que seria a música dedicada ao Henrique VIII, e aí quando ele chegou para gravar, disseram para ele, ó, desculpa, mas não cabe. Não dá, é um LP, não cabe mais músicas. Então, o que era para ser Henrique VIII e suas 6 esposas virou as 6 esposas de Henrique VIII, que chega a ser uma ironia interessante, engraçada, né? E ele conta isso aqui nesse Blu-ray, quando ele conseguiu, então, fazer tudo o que ele imaginou fazer em 1973. Ele gravou no Hampton Court Palace, o palácio onde ele gostaria de ter gravado. É uma imagem, aliás, o visual desse vídeo aqui é espetacular, porque eles montaram toda aquela parafernália necessária para o show, montaram o palco, tudo mais, em frente, na frente do palácio. Então ficou realmente belíssimo, a plateia lotada. Eu invejo muito quem estava lá e participou dessa gravação aqui, porque foi algo assim de extraordinário, com tudo que tem direito. Logicamente, Rick Wakeman sempre foi grandioso. Então aqui tem o English Rock Ensemble completo, o grupo, né, o grupo de rock que apoia o Rick Wakeman desde sempre, né, o English Choir, eu acho que esse é o nome do coral. O coral, um coral incrível, uma orquestra sinfônica completa, quer dizer, tem tudo o que tem direito aqui, tá? Ele faz uma abertura com a fanfarra do Henrique VIII, Henry's Fanfare, aí depois vem Tudor Tour, que também é referência ao Rei Arthur, e aí vem então as 6 esposas, mas todas as versões estão ampliadas, tem mais melodia, tem mais arranjos nesse álbum do que em todos os anteriores, tá? Que são só as 6 esposas. Então, ele ampliou as faixas das 6 esposas, além de acrescentar faixas. Já citei aqui 2. Aí depois ele entra com Catherine of Aragon, na sequência, né? Depois Catherine Howard, Jane's Prelude, ele acrescenta um prelúdio para Jane Seymour, aí depois entra Jane Seymour. Depois Defender of the Faith, que é basicamente aquela questão do defensor da fé, que foi atribuído, o título que foi atribuído ao Henrique VIII. Catherine Parr, Anne of Cleves, Anne Boleyn, que é uma das mais famosas esposas, Tudor Rock e Tudor Tour, de novo, quando ele encerra. Além disso, aqui ele tem uma série de extras aqui, tem um behind the scenes, né? Os bastidores do show, tal. Isso aqui é fantástico, incrível. E isso aqui não está disponível nos seus streamings. Não tá? Ainda mais com esses bônus que tem aqui, tá? E essa explicação maravilhosa que ele contou da primeira grande frustração dele, que foi não poder executar essa obra-prima, essa ópera rock, que é Henrique VIII e suas 6 esposas, da maneira que ele imaginou lá em 1973. Fica mais essa dica aqui do canal Coisa de Colecionador. Não deixe de se inscrever no canal, na medida do possível, e dê o seu gostei ou não gostei. Faz parte da brincadeira. Até a próxima.